Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de lives aqui, de vídeos. Na verdade é vídeo, começou como uma live, mas esses outros vídeos que eu tô postando tá sendo só vídeo mesmo gravado. Então a gente vai dar continuidade a essas aulas que a gente tá fazendo do FS Spy, Blender, né? E lá no finalzinho o After Effects. Eu não sei se a gente chega no final hoje, mas eu vou trazer aqui detalhes pra gente trabalhar e refinar ainda mais a nossa arte. E a gente vai seguir aqui, beleza? Para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, tem outras aulas aqui no canal. Provavelmente tem uma playlist separada, então só você encontrar aí, ou se tiver na dúvida, deixa um comentário aí que eu mando o link direto para vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like. E claro, sugestões, dúvidas, é só deixar um comentário aí. E agradeço demais quem está participando, assistindo aí, comentando. Cara, vocês fortalecem demais os novos inscritos, os inscritos mais antigos. Eu agradeço demais a presença de vocês, beleza? Então, vamos aqui para a aula. Antes da gente começar aqui, diretamente naquela imagem que a gente estava fazendo antes, eu decidi testar um negócio diferente. Porque essa imagem que vocês estão vendo aí, ela tem uma iluminação muito melhor. É um sol mais ou menos de umas 10 da manhã, meio-dia, mais ou menos. E isso fica mais bonito no render do que essa imagem atual que a gente está trabalhando, que eu acho que está aqui, essa imagem aqui. Apesar dela ter um volume de sombra, ela tem um céu acinzentado, né? Provavelmente um dia que estava meio nublado, mas com um pouquinho de iluminação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse banner aqui, eu vou copiar ele aqui, ó. Ctrl C, eu abri os dois blenders, então eu tô com um outro aqui e vou tentar trazer ele para cá. E vou rotacionar. E aqui é basicamente todo aquele processo que a gente fez lá na outra imagem, tá? Então eu vou adicionar um cubo aqui rapidinho. O que eu quero? Qual que é o intuito disso, né? Por que eu tô fazendo uma nova ideia? Para mostrar para vocês que imagem com iluminação faz muita diferença no 3D. Quando a gente busca realismo, o ideal é que a imagem tenha luz, volume, contraste, porque isso que ajuda a trazer o realismo. É muito difícil a gente tentar replicar essa luz, que, como é que eu posso falar? Essa luz de um dia nublado, né? É muito complicado esse detalhe, porque o dia nublado ele é meio feio, cara. Ele não tem muita graça. Eu gosto pelo fato de não ter muito. Eu moro em uma região que é muito quente, né? Então eu prefiro não ter. Eu prefiro que o sol dê uma trégua pra gente aqui. Mas quando se trata de 3D e drone, aí eu preciso de um solzinho, porque senão meu trabalho não fica tão bom. Beleza, vou trazer aqui pra trás. Subir um pouquinho. Nesse prédio. Então, ó, aqui em cima eu vou trazer dessa forma. E aqui eu vou aprofundar um pouco mais. E isso aqui, ó. Só pra gente trazer um detalhamento a mais com base nessa parte aqui de cima, tá? Pra você que tá chegando agora, se você não sabe ainda como é que faz, já tem vídeo aí no canal, tem a live, o vídeo passado. Tem mais outros 2, 3 vídeos que falam desse assunto. Que ele está incluso na verdade lá, mas não é o objetivo principal, tá? Mas eu vou fazer uma aula depois só dessa técnica de sombra. Então para você, ela veio para cá, eu vou só mostrar para quem está chegando agora como que é a configuração. De repente você tira um print da tela aí, para na hora que você for fazer você já ter, tá bom? Então o esquema é esse aqui, ó, da sombra holdout. Primeiro você acrescenta um diffuse BSDF, um shader to RGB, um color ramp. Aqui embaixo você duplica o diffuse BSDF e muda para preto. E aqui embaixo você acrescenta um transparente BSDF. Aqui, para emendar todo mundo que você acabou de adicionar, você coloca um mix shader e faz o link aqui em Surface, tá? Depois disso, você vai vir aqui na opção de materiais e vai aqui nessa opção Render Method, coloca Blended. Às vezes ele vai estar por padrão nesse, eu não sei nem pronunciar isso aqui, cara, peço perdão. Então nem vou falar, mas a primeira opção. Então você desabilita e coloca o Blended, tá bom?
E isso vai trazer transparência. Porque se eu colocar aqui no outro, ó, vai ficar tudo preto, tá? Então você habilita ele aqui. Lembrando que este detalhezinho aqui, ó, esse Shade to RGB, esse detalhe eu não falei nas outras aulas, mas eu vou falar agora. Ele só aparece quando você está com o modo da engine do Eevee, tá bom? Se você não tiver na Eevee, ou no Eevee, eu não sei como é que o pessoal costuma pronunciar, acho que é Eevee. Se você não tiver nela, se tiver no Cycles, ele não vai aparecer, você vai ficar louco procurando e não vai achar, tá bom? Então é isso. Voltando aqui para nossa alteração, né? Eu gostei daquela outra imagem lá, cara, mas eu acho que aqui fica mais bonito. Você vai ver que vai ficar mais bonito. E aí a gente faz aquele sisteminha que a gente tinha feito. Então, vamos adicionar aqui um Let's. E aqui no Let's, deixa eu aumentar, né, galera? Que vocês vão ver aí, né? Trazer pra cá. Então aqui no Let's a gente vai aumentar ele do tamanho da latinha. Mais ou menos aqui assim, encaixar ele certinho também. Então seria aqui. Beleza. Vamos adicionar umas fatias a mais, só no meio. Aqui, beleza. E aí, a gente vai selecionar aqui embaixo, apertar a tecla O, SY ou SX e vou fazer isso aqui, ó. Afinar ele assim. Deixa eu ver aqui, mais ou menos. Acho que assim tá legal. Ajustar mais um pouquinho, lateral aqui. E aqui agora na latinha a gente vem o Let's já tá até aqui, ó. Só selecionar ele, ó. Então já temos esse efeito. Mas ela não tá afinando tanto, né? Deixa eu ver aqui. Ajustar esses pontinhos aqui para baixo. Assim. Aqui também. E aqui também. E esses aqui de baixo juntar ainda mais eles. Não sei se vai fazer muita diferença não, tá? Mas a gente pode reduzir um pouco mais. Aí. Então, temos esse efeitinho aqui. Só que a gente vai acrescentar também. E antes disso eu vou reduzir um pouco essa malha. Subdivision, a gente vem agora o botão direito. E vem aqui um Subdivise. E mais um para ver como é que vai ficar. Aí. Acho que tá ótimo. Acho que não deteriorou tanto a malha nem nada, tá beleza. Tá funcional. A latinha amassada. Posicionar dessa forma aqui pra gente poder tá deixando ele tortinho. E na hora que descer assim, ó, nessa posição. Ok? Então, aqui ele vai estar para baixo. Vou posicionar já a animação nesse ponto aqui. E também adicionar um cubo. E este cubo posicionar de lateral aqui também. Deixar nessa posição. Aqui para baixo. E esticar ele. Ele vai ser a nossa máscara. Então quando ele subir aqui, desta forma. Beleza? Aqui. Mais assim. Ó, fechou. Então aqui agora a gente seleciona o boolean, ele já está marcado lá, a gente vai selecionar o cubo. Este cubo aqui, este cubo aqui. Ué, tá meio esquisito. Vou deletar e vou fazer de novo, ó. Subir aqui só para tirar a forma correta. Ctrl menos. Aí. Descer o cubo. Só o cubo, meu amigo. E é isso. O cubo a gente pode parear ele junto com o movimento da deformação, né?
que é esse aqui. Então, botão direito, Keep Transform. Então, quando a gente movimentar este aqui, o cubo vem junto, ó. Só que eu acho que eu tenho que abaixar o cubo um pouco mais, para que a gente possa ver o movimento dela afinando, né? Aí. Vou descer um pouco mais aqui. Aí seria mais ou menos aqui, tá legal. Então é isso aqui, pessoal. Ficou mais leve agora, depois que reduzi um pouco a malha da latinha. E beleza, vamos começar a animação por aqui. Vou travar aqui um keyframe. Deixa eu apagar esse keyframe, na verdade, e posicionar isso aqui mais pra cá. Aí. Então, e agora eu volto, ó, conforme a animação do banner acontecendo. Seria mais ou menos aqui. E aqui acabou. E ela tinha... Opa! Nessa parte aqui tem que dar uma atrasada. Então, vamos puxar esse keyframe aqui mais pra cima. Puxou o keyframe mais pra cima, mais pra cá também ainda. Aí. Então, ó, agora a gente tem a latinha sendo revelada ali junto, tá bom? É isso. Só que vamos fazer agora essa latinha acompanhar esse movimento aqui do banner, né? Então a gente, ó, vamos fazer frame a frame mesmo. Vamos marcar aqui a posicionamento e rotação da latinha. Puxar aqui até aqui. Câmera número 1. A latinha virou e veio para trás. Então a gente tem isso aqui. Não tem muito mistério não, tá? Aí a lona vai movimentar um pouco mais, então fica a seu critério se você quiser acompanhar ainda mais esse movimento. Então até aqui assim, ó, dá pra latinha talvez rotacionar. Só que aqui tá meio zoado, né? E ela vai vir pra frente agora. Não sei se vai ficar muito bom não, viu? Porque aqui ela se movimentou do nada, né? Então talvez não fique tão interessante. A não ser que a gente faça um ajuste e toda a animação dela tinha acontecendo a partir daqui, ó, do primeiro movimento. Ó, aqui ela começa... Deixa eu achar onde está essa animação que a gente fez de localização, que seria localização e eixo de rotação. Aqui, ó. Toda essa parte aqui. A rotação está só aqui e localização e eixo está aqui. Por que está com 2? Ainda aqui, ó, você vê que ela acompanhou até aqui, beleza. Aí pra cá ela já se perdeu. Já quebra um galho, tá, pessoal? Eu vou manter dessa forma. Ó, ficou desta maneira. Ou, se não, quando ela revelar aqui, a latinha já pula e vem pra frente, tá?
Pode ser isso também. Revelou aqui. Aí aqui, ó, nesse movimento que ela veio pra cá. Vou cancelar todo mundo aqui, então. Neste movimento que ela veio pra cá, a latinha vai desgrudar de lá. Vou posicionar outra câmera pra gente ter a visão de onde a gente vai posicionar ela. Aqui é a visão da posição e aqui é a animação que a gente vai fazer. Essa parte aqui eu vou tirar. E beleza. Então, mais ou menos... Bom, vou fazer aqui. Ela fez o movimento aqui. Aí aqui a latinha vai despregar. Vamos ver como é que ela vai. Mas para isso também eu vou ter que fazer com que essa galera toda aqui acompanhe a latinha. A partir daqui, ó. Então este aqui vai seguir a latinha. Keep Transform. A latinha veio. A gente sobe um pouquinho. Só para dar aquela saída mais altinha. E cadê o chão? Tá aqui. E a rotação. Então, ó, o latinha saiu. Lógico que o movimento não está fazendo tanto sentido fisicamente, né? Mas para animação já quebra um galinho. Aqui aquele kickzinho, igual eu ensinei na outra aula. Avança um pouquinho e desce. Cadê o chão de novo? Tá acima do chão, beleza. Aqui. Então, galera, a gente tem este movimento aqui acontecendo. Vou tirar aqui. Acabou que a gente acabou recriando. Acabou a gente recriando a ideia, né? Peço até desculpa pra vocês, mas o render vai ficar mais bonito. Então, ficou interessante, eu gostei, ó. O latinha surgiu ali, pulou do banner. E a gente pode fazer essa latinha aumentando o tamanho também. Então aqui, a partir daqui, a gente marca um keyframe de scale, de escala. E ela, antes de tocar o chão aqui, a gente dá uma engordadinha nela. Tem que ver se... Ai, sabia. Vou marcar keyframe aqui e eu já vou corrigir. Ela vazou o chão. Então, mais ou menos aqui. Me parece que ela está levemente tortinha, então vou fazer a correção da rotação dela. Veio para cá. E aqui essa parte eu vou zerar aqui e descer ela de novo. E tocou o chão. Então a gente tem... Muito legal, gostei. Acho que a partir daqui pra mim tá bom.
Tá bem legal. Então vamos ver a ideia total aqui acontecendo. O banner abre, a latinha surge ali, pulou, caiu grandinha na rua. É isso. É isso. O que a gente tem que corrigir agora? Um pouquinho da sombra, né? Então agora a gente volta pro modo. Novamente aqui de cor. Shade Editor. A sombra ficou muito estourada agora. E nisso também eu vou abrir o do nosso controle da sombra aqui, ó. Então agora a gente vai puxar um pouquinho mais isso aqui para essa sombra ficar um pouco mais forte. E também, deixa eu aumentar isso aqui para aumentar um pouquinho disso aqui só para ver. É isso aqui. Um outro detalhe que está sendo necessário ajustar aqui. E beleza, galera, depois que a gente colocou aqui nosso HDR, fizemos as configurações aqui de sombra, né? Eu fiz um corte no vídeo para entender alguns detalhes que estavam faltando e até para o vídeo não ficar muito longo. E é o seguinte, o nosso render a gente vai fazer no Eevee, tá? Por isso que a gente construiu todo esse sistema aqui. Porque se for no Cycles a gente nem precisava ter feito tudo isso aqui não. Para quem quer fazer um render direto no Cycles, bastava copiar aqui a sombra do chão, ó. Duplicar esse chão. Na verdade eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui ela. Vou criar um novo plane. Esse aqui só para mostrar para vocês como é que seria feito, ó. Então colocou aqui o chão. Vem aqui em Objects. Vou fechar tudo aqui para a gente não ficar confuso. E a gente vai em Visible. A gente iria adicionar, na verdade tem que mudar aqui primeiro para Cycles, tá? Então a gente viria aqui, Visible e colocaria Shadow Catcher. Agora a gente coloca aqui no modo de render, ó, e aconteceria isso. Ela já vem com a sombra tudo bonitinho. O Cycles, nossa, tá travando pra caramba minha câmera aqui, eu acho que é por conta do Cycles. O Cycles, cara, tem um render muito melhor do que do Eevee, isso é fato, só que eu vou desabilitar ele aqui, porque tá travando demais minha câmera ali. Só que o que acontece? Ele acaba sendo mais pesado, né? Você vai demorar mais tempo para fazer um render de um vídeo que deve ser simples, que você tem que fazer um pouco rápido às vezes. Igual aconteceu comigo aí, fui fazer um vídeo esses dias atrás para um cliente. Eu não tinha muito prazo, então tive que fazer tudo com o Eevee. E eu prefiro usar o Eevee, acho que é mais prático, mais rápido também de resolver. Então deixa eu apagar esse plane aqui agora, acho que é esse aqui. Então beleza, pessoal. Vamos partir agora para a parte do render e aí depois disso a gente já vai pro After Effects. Que eu não sei se vai dar tempo para fazer nessa aula porque o vídeo já está ficando meio grande também. Então, basicamente o que eu vou fazer aqui? Eu já configurei, a gente já ligou aqui então o Ray Tracing, né? Então com ele ligado a gente tem... Será que vai travar? Deixa eu salvar aqui antes dele crashar. Então a gente já ligou aqui o Ray Tracing, né? Já temos aqui a sombra acontecendo. É estranho que... acho que eu fiz um bake. E por isso que a sombra ainda está aqui. Ou não. Não sei. Não... Eu estava testando algumas funções e não sei porquê. Então aqui, ó, agora o que a gente vai adicionar? Vamos aqui no modo de iluminação, Light Probe, e vamos adicionar esse volume. Esse volume, ele vai ficar... Vou abrir uma outra tela aqui porque eu fiz algumas configurações de display e preferi deixar desabilitado. A gente vai aumentar esse tamanho aqui, vamos pegar um pouquinho do banner ali também e vamos colocar mais ou menos aqui. Basicamente, ele vai pegar a iluminação e vai fazer com que esses pontinhos reflitam. É como se fosse um Ray Tracing, né? O raio vai ficar batendo assim e vai trazer mais... tentar trazer mais realismo para essa cena.
Então, depois que a gente acrescentou ele aqui, a gente vai pôr... Vamos clicar nele aqui embaixo, nessas três bolinhas de Data, e vamos colocar aqui Bake Light. Depois que a gente faz o Bake Light, a gente pode mexer em algumas configurações, pelo que eu entendi, se eu não estiver enganado. Mas se estiver errado, a gente faz o render dessa forma aqui mesmo e a gente segue o barco. Parece que ele não está respondendo como eu testei antes. Então eu vou ajustar algumas configurações aqui, eu vou colocar alguns parâmetros. E vamos ver se esse Bakelite vai responder. Ó. Vou adicionar aqui o Word, que é o que a gente está usando para fazer a iluminação. Esse Direct aqui eu vou colocar 1. Esse Offset vou deixar do jeito que está. E aqui Bake vou adicionar ele novamente. Aqui eu botei uns números muito aleatórios, tá? É só para fazer com que o Bake funcione e a gente configura ele depois. Então agora, ó, se eu já mexer aqui, eu já tenho uma influência a mais aqui da luz e sombra. Que era o que eu estava buscando antes do corte do vídeo. Era para aqui ter um pouco mais de contato de iluminação, tá? E não é uma luz tão perfeita, o ideal talvez seria até a gente adicionar um ponto de luz, eu não sei se vai funcionar tão bem. E talvez eu teria que fazer mais um bake. Mas aqui se a gente adicionar, por exemplo, uma área light, aumentar esse tamanho dela, posicionar mais aqui. Com a nova atualização do Blender eu senti que ele perdeu uma das configurações que era boa, que era o ambiente occlusive, que já fazia automático esse negócio para você. Eu acho muito bom o Ray Tracing, mas eu sinto que o ambiente occlusion dele não está muito legal, sempre falta na hora da gente fazer aqui. E ó, o contato que eu gostaria, ele infelizmente não rola. Seria mais ou menos isso aqui que eu queria, sabe, pôr uma iluminação mais nessa parte aqui, mas que também não desse reflexo ali na latinha. Não quero, seria só na basezinha aqui mesmo, só um tchanzinho aqui para trazer um realismo a mais. Vou deixar assim, vou diminuir essa intensidade. Aí seria mais ou menos aqui, tá, galera? Isso aqui é só para dar um volume a mais aqui na latinha, tá? Pra gente ter uma volumétrica melhor. Até para aumentar esse tamanho pro lado aqui. Mais ou menos aqui tá legal. Acho que talvez será pro lado, talvez. Que o sol tá vindo daqui, né? Ó, já deu um outro charme, tá? Adicionar essa luz aí já deu uma outra pegada na nossa ambientação. E a gente volta aqui pro Light Probe. Vamos mexer mais um pouquinho nele, ó, para corrigir essa luz. Seria mais ou menos isso aqui. Esse normal bias. Parece que quando a gente mexe não muda nada, né? Por isso que eu dou esses slides assim, ó. Estico ele e se tiver zoado eu reseto. Então, vou resetar, cadê? Não fez muita diferença. Se by distância também eu acho que não vai fazer. Eu posso até gerar um novo cache agora porque tem essa luz se rebatendo, né? Então eu vou fazer jogar o cache dela ali. Olha. Então seria mais ou menos isso aqui, eu acho. Cadê o nosso Word aqui? Tá em 1. Se eu diminuir aqui. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que tá legal. Sumiu a luz dali. Cadê a luz?
Area Light. Sumiu o luz da... Ah, tá. Porque eu tô no modo errado aqui. Se eu movimentar aqui para ver alguns detalhes... E é isso, pessoal. Já podemos partir para a parte do render. Então vai acontecer isso. Beleza. O render nosso vai ser de 350 frames. Então vamos configurar aqui. E aí, cada um dá o play aí no seu render. E a gente volta para a próxima aula com o After Effects já para fazer a composição inteira. Beleza? E aí vai ser a nossa última aula ali desse assunto. Então vamos aqui configurar esse render, tá? Ray Trace aqui, as coisas estão tudo ligadas. Aqui no filme tem que garantir que a transparência está ligada. Para na hora que a gente apertar o render aqui, ó. Vamos ver como é que ele vai se comportar. É isso que a gente precisa, tá? Um detalhe, talvez seja necessário a gente fazer 2 renders. Para a gente não ter essa sombra aqui, ó. Para a gente poder corrigir isso, tá? Que é a sombra do hotel. Do prédio aqui. Enfim. A gente faz 2 renders para separar, porque pelo Eevee, pelo menos eu ainda não descobri como que eu faço um render só separado. Eu sempre faço 2. Então beleza. Então aqui a gente vai configurar a saída, já está no tamanho ideal aqui. A gente pode até mudar isso, mas eu prefiro deixar assim. 24 fps, aqui o nosso frame vai começar aqui no 1 da timeline. E vai terminar no 350, beleza? Steps deixa dessa forma. Aqui a gente vai selecionar a pasta do nosso render. Então eu vou colocar aqui na aula. Vou criar uma pasta nova render. Vou selecionar ela aqui, beleza? Cache Results não vou mexer. A gente pode colocar talvez a cor em 16 bits para fazer alguma correção, mas eu vou deixar em 8 mesmo. E Color Manage... Dá pra mexer nessas configurações aqui, mas eu aconselho a gente deixar pra fazer após lá no After mesmo. Mas ó, vou mostrar pra vocês, eu acho que não tá aplicando aqui, eu acho que vai aplicar só no render. Então, deixa resetado como tava. Aqui. E beleza. Aqui embaixo a gente não vai mexer em nada. Aqui na saída também não. E a gente só vai simplesmente apertar F12, Ctrl F12. Primeiramente, deixa eu ver como é que vai ficar esse render aqui. De repente a gente vai ter que fazer... Beleza. A gente vai ter que fazer uma correçãozinha aqui. Eu pelo menos, né? Eu mexi em um detalhe que eu vou ter que ajustar. Tá vendo que tá uma linha azul aqui, ó? Porque eu adicionei uma cor na sombra. Por conta desse detalhezinho aqui, ó. No cantinho. Tá vendo? A sombra ela tem um tomzinho um pouco azulado. Então eu botei um tom azulado aqui, mas me arrependi. Vou zerar ele. Então tira a saturação, deixa a sombra preta mesmo. E aí vamos lá de novo. Apertar o render aqui. E por enquanto é isso, pessoal. Agora que eu vi que minha luz desligou ali. Por enquanto é isso. O render vai acontecer aqui, vai acontecer aí pra você. Na próxima aula a gente retorna fazendo as configurações lá no After Effects, beleza? Aguardo vocês lá. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e vamos junto aprender aqui que tá muito legal poder, poder ajudar vocês e ao mesmo tempo aprender junto. É isso aí, é assim que a gente vai crescendo. Falou, até a próxima.